Não, 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 não. Nada de fechar esse vídeo nos primeiros 3 segundos. Até porque o título desse vídeo fala sobre você que simplesmente odiou Coringa Delírio 2. Se você detestou esse filme, eu lamento em dizer, mas você é burro e não entendeu nada. Eu digo mais, você não teve a capacidade de entender o primeiro filme de 2019 e sequer entende a essência desse personagem. E você é parte desse problema que tanto o primeiro quanto o segundo filme quiseram contar, mas você não teve QI acima de 90 para entender tudo o que aconteceu. Mas eu tô aqui para te ajudar. Isso é, se você não saiu do vídeo nesses primeiros 60 segundos. Eu vou passar os próximos minutos tentando explicar por que Coringa Delírio A2 causou essa dualidade entre os críticos, entre os fãs, entre as pessoas que acreditavam que conhecia a essência desse personagem, e por que Todd Phillips decidiu desconstruir o primeiro filme, fazer uma crítica à primeira história, e como você deveria se interessar por essa desconstrução, porque, afinal de contas, aconteceu com o Coringa e com o Todd Phillips aquilo que acontece normalmente em nossas vidas. Quando nós decepcionamos alguém ou quebramos a expectativa do coletivo, nós somos abandonados. E o Todd Phillips sabia disso. Vamos lá. Para a gente falar de Coringa Delírio A2, a gente tem que voltar para o primeiro filme de 2019. Aquele primeiro filme foi aclamado pela crítica, foi indicado ao Oscar em várias categorias. Joaquin Phoenix venceu o Oscar de melhor ator de forma genial, com uma performance impressionante, porém, a gente não pode se esquecer de alguns detalhes, ou melhor, para algumas pessoas eu vou apresentar esses detalhes de forma mais clara a partir de agora, para a compreensão do todo. Na época, o primeiro Coringa, o primeiro filme, já era considerado um tanto quanto problemático por algumas pessoas, porque havia a perspectiva ou possibilidade dele ser interpretado como uma glamorização da violência e a glamorização do antissistema, por assim dizer. E aqui é meio confuso esse entendimento do que é antissistema, o que é a imagem do anti-herói, o que o anti-herói defende. E, de fato, 5 anos depois, quando a gente olha para todas as reações que as pessoas tiveram em relação ao segundo filme que o Todd Phillips dirigiu, a gente vê que toda essa preocupação que o primeiro filme levantou tinha sua razão de ser, porque muitas pessoas queriam ver aquele Coringa de volta. O único ponto que eu posso defender em relação aos incels mais revoltados é que ver a construção de um personagem é muito mais interessante do que ver a sua desconstrução. A história do primeiro Coringa é mais impactante porque nós vemos o Arthur Fleck, uma pessoa totalmente massacrada pela infância que teve, pela convivência extremamente problemática que teve com a mãe, ele ser um excluído da sociedade porque ele tentava vencer através do talento e através do humor de cara limpa, e ele utilizava o humor também para se salvar das mazelas causadas pelo seu entorno, pela realidade ao seu redor, e não tinha o reconhecimento e a visibilidade que ele desejava, e que ele só alcançou essa visibilidade, respeito e até mesmo empatia e admiração do público quando ele foi para os atos extremos, que todo mundo viu quais foram esses atos no primeiro filme. Tudo isso que o primeiro filme contou foi visto nos Estados Unidos como algo até problemático. E eu me lembro que na época que eu assisti o primeiro Coringa, eu cheguei a recomendar um pouco de cuidado para algumas pessoas que eram emocionalmente mais fracas, porque esse era, assim, um filme que mexia um pouco com a cabeça das pessoas. E acho que o Todd Phillips não poderia imaginar que ele estaria mexendo com a cabeça de um grupo que realmente acreditou que a solução para todos os problemas é o extremismo. Olha só que coisa, onde foi que a gente viu isso na nossa sociedade recentemente? Não falo só na brasileira não, na norte-americana também. Não podemos nos esquecer que da mesma forma como a gente teve uma polarização de visão de mundo no Brasil, nos Estados Unidos isso já acontecia, ela era explícita, escancarada, esgarçada em alguns casos, e que se tornou pior nos últimos, sei lá, 10 anos, 20 anos. Vamos colocar de 2001 para frente, desde tudo aquilo que aconteceu em 11 de setembro, que a sociedade norte-americana está polarizada e dividida
abraçando determinadas bandeiras e tentando sobreviver longe do diálogo e muito mais próximo de um conflito que às vezes parte para violência física, verbal, psicológica. Aliás, essas pessoas que pensaram no Coringa como um anti-herói, um cara antissistema, elas se esqueceram que o Coringa é o lado de uma moeda onde do outro lado dessa moeda tem o Batman. O Coringa é considerado o maior inimigo do Batman porque, em comum, eles contam com a maior fraqueza como o psicológico totalmente destruído e esgarçado pelas suas próprias tragédias e próprios conflitos. Tanto que o Coringa é o mais perigoso adversário do Batman porque sabe explorar o psicológico do Homem-Morcego. E Batman, o Cavaleiro das Trevas, mostra muito bem isso, como aquele jogo psicológico vai por extremo para os dois lados, onde eles se transmutam em verdadeiros monstros que, simbioticamente falando, podem ser ameaças em potencial para a sociedade de forma até desproporcional. Batman, o Cavaleiro das Trevas, fala muito bem sobre isso. Então, por que diabos as pessoas glamorizaram o Coringa? Esse Coringa do Todd Phillips. Por que isso aconteceu? Seria basicamente pela identidade, pela forma como as pessoas se reconheciam nos atos extremos do Arthur Fleck, enquanto usando a maquiagem do Coringa? Até porque, se a gente parar para pensar lá no fundo, Arthur Fleck nada mais é do que um fracassado, um derrotado, um covarde que usa a maquiagem do palhaço para poder cometer crimes em série e estabelecer sua narrativa de vitimizado. Sim, porque, em essência, ele se coloca de vítima de uma sociedade que está, sim, doente, glamorizando a violência, que consome mídia e entretenimento não digo de baixo calão, mas de baixa qualidade, para poder satisfazer os seus egos e se alimentar de dopamina em função dessa tragédia coletiva que nós vemos, dessa falência múltipla da sociedade, dessa destruição do conceito de família tradicional, se bem que particularmente eu vejo que não é tão ruim ver a família tradicional caindo, porque a família tradicional é hipócrita. Eu entendo o Arthur Fleck, entendo as pessoas que são sim fracassadas, derrotadas e covardes, que querem apelar para o extremismo para poder se sentirem incluídas, respeitadas, para terem a visibilidade do coletivo. Arthur Fleck queria a visibilidade do todo e não conseguia através do mecanismo que ele utilizava para se salvar das mazelas e tragédias da sua vida, que era a comédia. Tudo isso foi retratado em Coringa de 2019 e as pessoas glamorizaram este personagem como se fosse um elemento extremista. Todd Phillips, e eu não tenho outro termo para ilustrar melhor o que ele sentiu, ele ficou puto com o que fizeram com o personagem dele. Dá para sentir em Coringa Delírio A2 o quão detestado ele estava, se é que existe essa palavra, em função de tudo o que fizeram com o personagem dele, de utilizar o que era uma crítica para a mídia, para o jornalismo tradicional, para o entretenimento de massa, nessa promoção da violência e do extremismo como meio de entretenimento e como meio catalisador de uma sociedade que está doente, e como utilizaram toda essa crítica como promoção de uma visão de mundo que não se alinhava nem mesmo com o histórico do personagem nos quadrinhos e olhando para as camadas do Coringa. O Coringa sim é antissistema, mas, por exemplo, ele prega a escola pública para todos. Ele prega uma meritocracia onde pobres e ricos estudam em escolas públicas. Ele é meio bizarro e revolucionário, o que vai diametralmente contra as visões de mundo de algumas pessoas que entendem que, por exemplo, a educação tem que ser privatizada. Então, eu chego à conclusão que quem odiou Coringa Delírio A2 não entendeu nem o primeiro filme, não entende a essência desse personagem e, o que é mais grave, glamoriza o extremismo, a violência, os discursos de ódio como ferramentas de antissistema, de resolução de conflitos de sociedade, de melhor modo da sociedade se enxergar. Isso é perigoso. Sociopatas e até psicopatas nascem desse jeito.
Então, dá para entender a perspectiva do Todd Phillips em desconstruir o seu personagem, desconstruir, desmistificar essa ideia de que o seu Coringa é a solução para todos os seus problemas dessa forma. Eu não tenho problemas com um Coringa disruptivo. Eu tenho problemas com um Coringa que é covarde e que manda um recado para os covardes de que a covardia deve ser compensada com o extremismo, o discurso de ódio e violência. Foi isso que Todd Phillips quis fazer em Coringa, Delírio A2. Eu acho até justas as críticas, não ao conceito do filme. Olhando para essa perspectiva, ele é um filme sagaz, mordaz, extremamente interessante e alinhado até mesmo com esses aspectos psicológicos que são trabalhados no filme em relação ao personagem central e a sua protagonista, interpretada por Lady Gaga. Até porque a Lady Gaga é a personificação, ou a personagem que ela interpreta no filme, que seria a Arlequina, ela é a personificação daquele indivíduo que acaba criando empatia e construindo um respeito em relação a alguém que partiu por extremo para resolver seus problemas e para contar os seus recados para a sociedade. Muitas pessoas se identificam com esse tipo de discurso de ódio e extremismo hoje. E esse é um ponto de crítica que Coringa, Delírio A2 faz de forma acertada, precisa, explícita. E eu fico surpreso em como as pessoas não entenderam isso. Na verdade, não. Eu tendo a pensar que quem odiou esse filme, e veja bem, eu estou falando a palavra odiou. Eu não estou dizendo que você que não gostou do filme porque ele tem uma narrativa mais lenta nas primeiras 1h10, porque ele tem que ser devorado aos poucos para construir uma identidade e empatia por esse casal central e até mesmo para explicar o porquê do Delírio A2 através da música. Porque, sim, música é um dos elementos, ou talvez o principal elemento, para fazer com que as pessoas se recuperem dos seus traumas emocionais ou trabalhando a manutenção emocional, tanto nas melhores quanto nas piores memórias da vida. E muita gente sabe disso, muita gente que faz música o faz para poder se curar dessas dores emocionais, para poder obter saúde mental, para poder se recuperar dos traumas. E ver este personagem, esse Coringa, se transformando num cara que se apaixona, num cara que só parte para a própria defesa a partir da motivação do amor e que começa a delirar como um cara apaixonado através da música, é realmente algo chocante, desconcertante e até mesmo problemático para esse grupo. Eu estou tentando entender as pessoas que odiaram o filme. Estou tentando entender, colocar os meus pés no sapato deles, mas não concordar com toda essa verborragia e essa crítica exacerbada em relação a uma obra que ela pode e deve ser avaliada por outros pontos. De novo, narrativa lenta, problemas de execução. Essa história poderia ser melhor desenvolvida dentro desse conceito, expandir a crítica, por exemplo, em relação à forma em como a imprensa sempre glamorizou a violência e o extremismo, em como a imprensa dá voz para os idiotas que apelam para o extremismo e para os discursos de ódio, para os discursos verborrágicos e preconceituosos, como mecanismos de comunicação com pelo menos 30 parcelas da população que pensa exatamente da mesma forma. Isso no Brasil, porque nos Estados Unidos, se a gente parar para pensar, aquela teoria que me disseram um dia que existe Nova York na costa leste, Los Angeles na costa oeste, e entre uma cidade e outra a gente tem um grande pasto. A gente tem basicamente o Texas em todos os outros estados norte-americanos. A teoria de que o norte-americano médio é mesmo o Homer Simpson, ela está mais do que consolidada e materializada. E esse filme, Coringa, Delírio A2, tenta desmistificar o Homer Simpson, mas num aspecto mais trágico, num aspecto mais dramático, num aspecto mais perigoso de opção alternativa que a sociedade está tomando para resolver os seus conflitos e suas diferenças. Então, me chama a atenção ver que as mesmas pessoas que transformaram o Coringa ou o Arthur Fleck em um anti-herói, um antissistema que resolve tudo através dos discursos verborrágicos e extremistas, não entendeu essa desconstrução do personagem. Ou melhor,
entendeu porque se identificou com o Arthur Fleck fracassado que esse segundo filme mostra. Um fracassado, derrotado e covarde. E isso incomodou a quem construiu uma imagem de glamorização do Coringa baseado no que foi contado no primeiro filme. Sim, Todd Phillips preparou um filme para sair do universo do DC. Ele preparou um filme para ser massacrado, criticado, ridicularizado, odiado por quem ama odiar. E no final das contas, Todd Phillips foi extremamente sagaz e inteligente para fazer um filme que serve para incomodar e criticar aqueles que pregam a cultura do ódio e violência. Ele foi no âmago do ego dessas pessoas que se apaixonaram por um alter ego extremista, mas que na verdade não entenderam que esse extremista, na verdade, ele é o oposto do fascista, para começo de conversa. Tem uma filosofia de vida extremamente libertária, é antissistema, usa de métodos extremos para isso, mas que no fundo, gostaria de ver uma sociedade mais justa e empática e menos doente do que ele é. Não muda o fato de Arthur Fleck ter se transformado em um monstro em função de tudo o que ele sofreu dentro de um coletivo que já está doente. Ele adoeceu em função da doença que nós vivemos como coletivo. Mas também não muda o fato de que esse covarde só teve coragem de fazer o que fez porque pintou a cara como um palhaço. E quem acreditou que esse Coringa era o anti-herói que poderia nos salvar da doença que nós mesmos construímos e consumimos todos os dias pela cultura de massa, pela informação, pelo viés negativo, pela promoção dos discursos extremistas e discursos de ódio, nós somos os palhaços. Nós somos a piada. O que a gente tem que tomar cuidado é para que a gente não se transforme na piada mortal. Porque, sim, a síntese do Coringa do Todd Phillips é que ele é uma piada mortal. Ele materializa o que seria a morte de uma sociedade doente, em todos os aspectos. E é melhor a gente começar a olhar para essas camadas perigosas da sociedade com um pouco mais de atenção e cuidado. Porque é o tal negócio. Quando você dá visibilidade para pessoas que estão emocionalmente doentes e que estão dispostas a ir por extremo para receber reconhecimento, respeito e empatia, nós estamos indo para um caminho onde nós nos tornamos os alvos. Eu queria terminar esse vídeo de uma forma bem humorada e até pensei, né? Um idiota com convicção é a pessoa mais perigosa do mundo. De fato, esse é o Arthur Fleck, retratado em Coringa, Delírio A2. E se quem odiou esse filme entendeu isso, é porque se identificou com esse idiota, com esse fracassado e covarde. Então, eu sei que eu vou espantar muita gente com esse vídeo, mas eu precisava dar esse recado sobre tudo o que eu achei depois de 2 horas e 12 minutos de filme. É um filme longo, é um filme arrastado, é um filme cansativo, mas nos últimos 50 minutos ele se revela como um movimento de crítica e reflexão mordaz e sagaz em relação aos incels que abraçaram esse Coringa como um anti-herói às avessas e que glamorizaram a violência, os discursos de ódio, os discursos extremos, que, na verdade, mostram muito mais sobre o íntimo e o pessoal dessas pessoas do que nós gostaríamos de ver ou que até mesmo essas pessoas gostariam de revelar. Para quem ficou até aqui, muito obrigado pela atenção, espero ter ajudado e quem sabe possamos sair daqui pessoas melhores e um pouco mais reflexivas sobre nós mesmos e sobre a sociedade que ajudamos a construir. Nós somos parte desse problema. Eu sou parte desse problema, você também é. E acho que cabe a cada um de nós fazer reflexões sobre como podemos melhorar a partir de agora e a partir do ponto que estamos. Muito obrigado pela atenção.